Grande Deus, eterno, maravilhoso Pai, Deus que os teus olhos é como chama que contempla os quatro cantos da terra. O Senhor é o Deus que nos sonda, o Senhor é o Deus que nos conhece. Tu, ó Deus, perdoador dos nossos pecados, doador de nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que a razão de cada um de nós vivos é a sua misericórdia, é a sua bondade. Sou grato a ti, ó Deus, Deus está, eu, o Clodoaldo, o Eloí, o obreiro Antônio Carlos, nesta manhã, na presença do Senhor, esta manhã de terça-feira, dia 25 de março, de também 2025, nessa avenida JK, praticando o ide e vinde da palavra do Senhor, aqui em Governador Valadares, Minas Gerais. Glória a Deus, aleluia. Abriremos as nossas Bíblias neste momento, em Gênesis 27, do versículo número 1 ao versículo de número 10. Assim diz a grandiosa, saudosa, invencível e imbatível palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos escureceram de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Eu lhe disse: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma sua arma, sua java, o seu arco, e sai ao campo e ponha para mim alguma caça. Fazer-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazê-lo para que eu coma, para que a minha alma abençoa antes que morra. Amados irmãos, o versículo 5 e 6 é que é o versículo de preparação da peça-chave para esse sermão, da peça-chave para essa pregação. E recebeu, e Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho Esaú. Foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Versículo de número 6, Rebeca Jacó engana Isaac. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que fala com Esaú, teu irmão, dizendo: traz a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, o filho meu, ouve a minha voz, naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me 2 cabritos e 2 cabras, e farei deles um guisado saboroso para teu pai, e como ele gosta. Versículo de número 10. Leva-o o teu pai para que coma e que te abençoa antes da sua morte. Amados irmãos, todos nós sabemos que a Rebeca e Jacó, eles armaram uma cilada, eles armaram em cima de Esaú, mas também Esaú deixou a desejar. Desde o início que Esaú rejeitava o chamado de Deus, Esaú rejeitava a promessa de Deus, glória a Deus, na vida. Quando ainda a Rebeca, sua mãe, estava grávida de Esaú, estava grávida de Jacó, eles já lutavam dentro do ventre da sua mãe, eles já brigavam dentro do ventre de sua mãe. Jacó querendo nascer primeiro, para ser o filho primogênito, para ter a sua
primogênito. Primeiro, ele queria nascer primeiro, não conseguiu, nasceu agarrado aos pés de Jacó. Deus abençoa. Aí nasceu primeiro Esaú, mas Jacó nasceu agarrado nos pés de Jacó, querendo a primogenitura, porque quem nasce primeiro que terá a bênção. Essa bênção é uma bênção especial. Essa bênção é uma bênção que, quando é abençoado, essa bênção é uma bênção que traz paz, bênção que traz abundância, bênção que traz a presença de diante daquele que realmente é o primogênito, que recebe também a confirmação do seu chamado. Mas desde cedo era complicado. Esaú era difícil falar o Esaú, porque Esaú nasceu rebelde, mas Jacó nasceu mais voltado para a família. Mas quando nós lemos esse texto, quando nós mexemos na história de Esaú e mexemos na história de Jacó, nós percebemos que era uma família, essa família descendente de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó são os três da promessa. Esaú, Isaac, a promessa é Abraão, Isaac e Jacó. Mas nós temos grande problema nessa caminhada dessa família. É que hoje nós não podemos pegar essas atitudes da Rebeca e nem tão pouco a atitude do Isaac e trazer para dentro da nossa família nos dias de hoje. Nós percebemos que a mãe de Jacó, a Rebeca, gostava mais, ficava mais do lado, protegia mais Jacó do que Esaú. Já Esaú, o pai dele ficava mais do lado do Esaú, o pai dele gostava mais do Esaú, fazia uma divisão entre Esaú e Jacó. Todos os nossos filhos são iguais, todos os tratamentos para os nossos filhos tem que ser igual um ao outro, porque todos os nossos filhos são herança de Deus. Os nossos filhos têm que ser tratados iguais. Se tiver dois, tem que ser tratado iguais. Se tivermos 3 filhos, tem que ser tratado iguais. Filho não tem diferença nenhuma um do outro. Da mesma forma que trata um, temos que tratar o outro, porque todos os nossos filhos são herança de Deus. Mas o próprio Rebeca e o próprio Isaac começou a fazer divisão dentro da sua própria família. O Isaac tratava melhor Esaú, porque Esaú era caçador e pegava as caças, trazia na casa, e a Rebeca fazia os pisados. Então Jacó ficava mais em casa, pegando lenha, jogando a mão dele nos seus utensílios de casa. Causou essa divisão. E Esaú saiu para caçar, mas a mãe já tinha premeditado com Jacó, queria roubar a bênção. Eles queriam roubar a bênção de Esaú. Esaú era um cara largadão, Esaú era um cara que não olhava para Deus, Esaú era um cara que não orava, Esaú era um cara que não dava valor ao seu chamado, porque todos nós temos chamado. O nosso chamado é o ide e vinde, pregar o evangelho a todos os campos, a toda a cidade, a todos os lugares onde nós chegarmos, e a toda criatura terrestre e terráqueo. Nós temos que pregar o evangelho para ganhar alma para o reino de Deus, porque todos os dias eu digo, o Senhor está voltando. Quem morrer sem estar na presença de Deus, o seu caminho é o inferno, o seu caminho é
queimar no fogo do lago do inferno. Aí, amados irmãos, Isaac chama Esaú e pede para ele sair a campo e pegar uma caça e fazer um guisado para ele ter a sua bênção, para ele ser abençoado com a bênção da bonança, com a bênção da paz, com a bênção da misericórdia, com a bênção que ia trazer aquilo que ele precisava para acabar de concretizar o seu chamado. Esaú saiu e foi caçar. Esaú ficou para lá o dia inteiro. Quando Esaú chegou em casa, ele percebeu que tinha um guisado de ervilha, um guisado cheiroso, que já era a comida da armação, que já era a comida que estava prometida para ser roubada a sua bênção. Era comida, o guisado dos 2 cabritos e do boi que foi pego para matar e fazer a traição em cima de Esaú. Aí Esaú chegou e viu o cheiro. Aí chegou para Jacó e disse assim: Jacó, me dá um prato dessa ervilha. Meu querido, Deus abençoa, porque eu estou com muita fome e preciso de comer esse guisado. Mas tem uma coisa, vamos negociar o seu chamado, negociar a sua bênção, negociar a presença do Deus vivo de Israel na sua vida. Na mesma hora, Esaú, que não olhava para Deus, Esaú, que não acreditava, Esaú, que não tinha a presença de Deus vivo na sua vida. Neste momento, o Esaú pega e aceita o seu guisado. Pegou o seu guisado, amados irmãos, e comeu um prato de lentilha. Chamado, trocou a lentilha no seu chamado. Aí nesse momento, bom dia, meu querido, que Deus abençoe o senhor grandemente, amém. Trocou no seu chamado esse prato de lentilha. Olha o que Esaú disse. Esaú olhou e disse assim: para que ter um chamado? Para que esse chamado me vale? Esse chamado nada vale, porque eu não vejo nada nesse chamado, porque esse chamado nada me vale. Para que ter a promessa na minha vida, mas essa promessa não é cumprida? Novamente diz Esaú: para que ter uma promessa na minha vida, mas essa promessa não é cumprida? Mas Esaú esqueceu uma coisa: o tempo de Deus é espiritual, o nosso tempo é carnal. O tempo de Deus é espiritual. Deus nos abençoa, Deus nos livra, Deus nos liberta, Deus nos cura quando Ele quiser, no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. O nosso chamado, quando Ele vem, ele tem que ser exercitado. A nossa fé tem que exercitar ela todos os dias. O nosso chamado, nós temos que exercitar ele todos os dias. Repete de novo ele. Para que ter um chamado? Essa promessa não é cumprida. Aí comeu um prato de lentilha e vendeu a sua bênção. Primogênito, sua primogitude, ele vendeu. Neste momento, aí sim, acabou de concretizar. Eles pegaram uma camuça, porque Esaú, tinha os braços cabeludos, corpo todo cabeludo. O que é que a Rebeca fez? Pegou uma camuça de couro de cabra, vestiu nos braços de Jacó e mandou, e mandou Jacó pegar, ir lá no pai dele
O pai dele já estava, o Isaac. Isaac já estava com a idade avançada. O Isaac já estava com a sua visão turva. O Isaac já estava com a sua visão. Bom dia, Deus abençoe. Amém. Paz. Amém. Deus abençoe, senhora. O Isaac já estava com a sua visão meia turva, meia escurecida, enxergando pouco. Mas mesmo assim, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro Deus, não deixa que a sua promessa não é cumprida. E a promessa foi cumprida na vida de Isaac. Ele foi, pegou, ele percebeu, porque ele estava com Deus. Isaac andava com Deus. O pai dele é de Deus. O pai dele são as 12 tribos de Israel, que é Abraão. E eles andavam com Deus. O que que acontece? Ele pega e coloca a mão na cabeça de Jacó e diz: abençoa ele. Mas ele falou assim: você é o meu filho Esaú? Sou pai. Mas Deus sabia que não era. Mas Deus também conhecia o coração de Esaú. Deus tinha visto a rejeição de Esaú. Deus tinha visto as palavras negativas que Esaú tinha dito lá atrás. Para que ter só o chamado e a promessa? Disso nada vale na minha vida. Ele quis dizer que a promessa de Deus, o chamado de Deus, nada vale na vida de uma pessoa, mas vale sim, vale sim. Quanto tempo eu, o obreiro Antônio Carlos, o antigo mestre Leicim, andou nas trevas, andei na escuridão. Quantas ações praticadas, faladas, que eu pratiquei na minha vida, errada. Quantos pecados eu pratiquei, sem saber a minha direção. Mas Deus sabia aonde Ele ia me levar. Deus sabia o que Ele queria de mim. Deus sabia que a minha hora do meu chamado ia chegar, que a minha promessa estava lançada, mas eu não conseguia enxergar. Mas um dia o Senhor falou: obreiro Antônio Carlos, antigo mestre Leicim, chega, agora você vai fazer a minha obra, seu chamado está aí. Já que você não enxerga o seu chamado, eu vou te dar um toque e você vai perceber. Bom dia. Você vai perceber que é o verdadeiro Deus de Israel. Quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda nas águas, que até o vento parou e as águas se acalmaram. O Senhor está no barco, mas o Senhor não está só no barco da minha vida. O Senhor está no barco de todos nós aqui. Se nós abrirmos nosso coração de dentro para fora e deixar o amor de Deus entrar, nós vamos perceber a proeza desse Deus vivo. Quem é esse Deus vivo? Como esse Deus vivo trabalha? O poder do braço de ferro e mão de aço desse Deus misterioso, desse Deus que nós não enxergamos, mas conhecemos a potência dele, o que ele é capaz de fazer. A minha vida é um testemunho vivo. A minha vida é um testemunho vivo. A minha vida é um livro aberto. Bom dia, que Deus abençoe a senhora, um bom trabalho. Amém. A minha vida é um livro aberto, todo mundo me conhece. Mestre de capoeira, o antigo mestre Leicim. Deus transformou a minha vida. Esse mesmo chamado meu, que era o mesmo chamado de Esaú. Só que o de Esaú era mais especial, porque o chamado de Esaú estava vindo de Abraão, Isaac, e ele seria o primogênito, e era o primogênito Esaú. Mas ele recusou a presença de Deus, ele recusou o Deus vivo de Israel. Ele não quis saber de seu chamado, ele não quis saber da presença do Deus vivo na sua vida. E ele sabia que ele era o primogênito, era herdeiro de tudo e de toda a presença de Deus na vida da família dele.
Ele recusou, recuou, vendeu. Ele vendeu. Aí Jacó foi lá, foi abençoado com uma benção da sua primogenitura. O que acontece? Jacó fraudou, juntou a mãe, a matriarca, ensinando a Jacó a mentir, ensinou a Jacó a mentir. Uma mãe levar o próprio filho à mentira, à conspiração, ao engano no próprio pai. Mas nas famílias de hoje tem isso. Faz um filho mentiroso, faz um filho fracassado, faz um filho que não tem capacidade de viver lá fora, porque aprendeu a mentir dentro de casa. Mas quando nós olhamos com transparência, o pai que faz isso, a mãe que faz isso, que trata seus filhos com indiferença. Se tiver 2 filhos, os 2 têm o mesmo valor. Se tiver 3 filhos, os 3 têm o mesmo valor. Se tiver 4 filhos, os 4 têm o mesmo valor, porque os 4 são herança de Deus. Se eles nascerem, estão vivos, perfeitos, andando, caminhando, sorrindo e pulando, é porque Deus quis, não eles. Esse é o Deus de Israel. Aí o que acontece? Quando descobre, quando Esaú descobre, ele quer matar Jacó. Aí Jacó tem que sair fugido e ir para a casa de Labão. Sai corrido, vai para a casa de Labão, o seu tio. Da mesma forma que o Jacó fez com Esaú, o Labão também fez com ele. Ele queria casar com a Raquel, que era mais nova naquela época, moça formosa, moça bonita. Mas o tio dele, Labão, enganou ele. Trabalhou 7 anos porque ele não tinha dote. Naquela época tinha que ter dote. Naquela época tinha que ter dinheiro para adquirir uma noiva para casar. Chamava dote. Ele não tinha. Ele ofereceu o pai dele, o pai dela, o tio dele, o Labão, o pai da Raquel. Eu trabalho 7 anos com o Senhor. E o Senhor deixa eu casar com a Raquel. Quando o Labão viu que Jacó era com Deus, tudo que Jacó fazia prosperava, tudo que Jacó colocava a mão prosperava, tudo que Jacó queria o Senhor abençoava. O que é que ele fez? Opa, eu vou enfiar a Lia mais velha na frente, vou inventar que é a tradição da família, primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. Casou ele com a Lia, a mais velha, tapou ela e enganou ele da mesma forma que ele enganou o irmão dele. Ele foi enganado, trabalhou 14 anos, foi escravizado, da mesma forma que ele iludiu, enganou, trairou, fez coisas erradas com seu próprio irmão. Ele pagou da mesma forma, que a nossa vida é dessa forma. Aqui se faz, aqui se paga. Essa pregação, essa história de Jacó é muito maior ainda, mas eu voltarei, eu vou concluir ela, porque o nosso tempo é 25 minutos, 26 minutos de pregação, porque senão ela fica muito longa, as pessoas não verem. Amados irmãos e irmãs, se inscreve no meu canal, no YouTube, Pregador Antônio Carlos de GV. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor abençoe o Eloí, a família do Eloí, meu cooperador, meu obreiro da obra, onde eu estou, ele está nos ajudando a dar força nesse ministério volante, ministério de rua, ministério de missões para ganhar alma para o reino do Senhor. E peço neste momento também que o Senhor, que o Senhor abençoe neste momento a família do Clodoaldo, os filhos, as filhas, os netos, os bisnetos, que também é cooperador da obra, obreiro da obra, que está comigo, dando continuidade nessa obra, ajudando a ganhar alma para o reino do Senhor, porque nós não podemos parar. O ide e vinde é para nós, o Senhor não prega mais
mas deixou nós para praticar o indivíduo do Senhor e ganhar alma para o reino do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor abençoe também meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenezinha também. E peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor sobre essa avenida JK, protegendo todo aquele que está indo para o seu trabalho, arrancando toda a força das trevas, toda a força do inferno, toda a força do voodoo, espírito de batida, espírito de acidente, espírito de confusão, que esteja nessa avenida, está sendo queimado, está sendo arrancado, neste minuto, nesse segundo, em nome de Jesus. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo é poderoso de desfazer qualquer obra maligna que vier assolar essa avenida JK. E peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor estendida sobre a minha borracharia, arrancando todo o mal. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, de governo.